Fala, Dev. Bom demais contigo? Beleza, se não tiver, vai ficar, viu? Então, vamos para a nossa terceira aula, né, de vetores. Nessa aula de agora, a gente vai ver todos os novos métodos implementados aí pelo ECMAScript 6. Bom, alguns já foram incrementados antes, né? Outros não, mas enfim, vamos lá. Já deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha aí com os amiguinhos. Bom, o primeiro é o for each. Vou pegar aqui nomes.forEach. Como é que funciona o for each aqui? Eu pego, primeiro vem o valor, depois um índice, beleza? Ele vai fazer um loop em cada posição me mostrando o valor, no caso o índice aqui. Salvar aqui e rodar. Você vai ver que é como se eu estivesse fazendo um for mesmo. A ideia dele, porque for each, né? Bom, não somente serve como for each function. Então, acaba que também ele serve para qualquer vetor, né? Hoje. Digamos que são alguns recursos a mais, né? Esse for each. Mas nada que você não possa fazer com o for in, por exemplo. E nomes. Só que a diferença aqui, no meu caso, o que acontece? Só que em vez de eu já ter o valor que tem contido nesse elemento, né, nesse vetor, aqui eu vou ter que atribuir, chamar dentro de nomes a variável. Aí vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Bom, beleza. For each aí, passando. Então vamos ao próximo. Chama-se every. Bom, o que é o every, né? Nomes.every. Qual que é a ideia do every? Ele tem... Você passa uma função, aí ele vai ter os parâmetros como valor, índice e o array, que seria o próprio vetor. O que é a ideia? Ele retorna true se todos os elementos dessa função satisfazerem a condição. Por exemplo, eu quero saber aqui, por exemplo, se todos, antes de mais nada, eu vou até mostrar como que ele aparece, né? VI array. Então, o que vai acontecer aqui? Diferente do it, né? Ele não vai rodar o vetor todo, né? Ele só vai pegar o primeiro e boa. Porque ele faz isso internamente dele. Então, vamos lá. Vamos criar um novo vetor, nome, idades. Recebe aqui. Então, por exemplo, return, se valor for maior que 18, que no caso, se as idades forem maior ou igual a 18, ele em idades vai retornar true para nós. Se não, idades vai retornar falso. Vai retornar falso, porque tenho aqui 12, né? Se a gente quisesse que retornasse verdadeiro, aí retornaria true. Beleza. Então, every é uma função que se verifica cada vez, né, cada elemento, se ele passa por um teste. Se todos passarem, então ele vai retornar verdadeiro. Se não, ele retorna falso. Isso pode economizar um bom tempo, dependendo do que for. Aqui, em idades eu coloquei maior, né? Mas vamos colocar aqui em nomes, por exemplo, colocar N, poderia ser V type of
string, por exemplo. Então vai me retornar true, verificando se o tipo dele é string. Então o tipo de que eu vou fazer aqui, a verificação vai depender muito do que você pretende fazer com cada vetor, né? Então o que você pode fazer aí vai da sua imaginação ou do seu problema. Beleza? Então every funciona dessa seguinte forma. Então tá, né? Filtro. Vamos lá. Mexer com filtros. Vamos supor que eu tenho a seguinte questão. Eu quero filtrar todos os vetores aqui. Idades, por exemplo, eu quero pegar todos os que são maiores de 30 anos. Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Como é que funciona? Tem uma variável chama filter. O que é o filter? Ele retorna um elemento de um vetor encontrado em condição específica. Então, function v de valor, o i de índice e array aqui. Console.log array. Então, da mesma forma aqui, ele não vai rodar aqui. Então, ele é parecido com o for each, né? Porque ele vai percorrer cada uma dessas aqui e testar o filtro. Bom, mas aí que tá. Vamos à parte interessante. Por exemplo, se eu quiser pegar aquela condição, né? Se o valor aqui for maior que 30, então ele vai me retornar um novo vetor com todos os que tem, para todos que façam essa condição aqui. Então, se eu der um console.log no n, aí vocês vão ver que retornou 42, 31, 53 e 72. Isso aqui facilitaria a seguinte forma, né? Vamos só um exemplo. Var n recebe vetor vazio. Tá. Eu faria um for na posição i, pegaria vetores aqui, passaria para idades, e faria um if, né? Se idades na posição i, if for maior que 30, então n.push idades na posição i. Então, e console.log n. Então, vocês vão ver que o resultado vai ser idêntico, né? E reduziu a quantidade de linhas absurdamente. Tipo, isso aqui para fazer duas coisas para fazer a mesma coisa. Bom, beleza. Então, aí o filtro, né? Tem um outro também que é reduce. Qual que é a ideia do reduce? Ele é um método que aplica uma função simultânea contra dois valores da matriz da esquerda para a direita para reduzi-la a um único valor. Qual que é a ideia? Seria para reduzir mesmo. Interessante se você quiser fazer uma soma, por exemplo. Vamos pegar aqui. Var S recebe... Vou pegar valores pequenos só para dar para perceber esse cálculo, né? Então vamos lá. Var total vai receber s.reduce. Ele vai ser uma função. Os parâmetros dele aqui é o valor anterior e o próximo valor. O que acontece? Ele vai de 2 em 2, né? Então eu estou colocando aqui A e B. Aí eu poderia também aqui ter o índice e o vetor. Então vamos dar um console.log para ver os valores aqui, né? P, índice e array.
Então, como é que funciona? Como é que ele funcionou aqui? Basicamente, ele rodou 3 vezes. Porque ele pega o resultado anterior e o próximo, anterior e o próximo, anterior e o próximo. Então, como ele pegou aqui 1 e 2, ele pegou o índice 1 e o vetor. A já não tem mais. Pegou o 3, que foi o próximo, e o 2. Então, ele vai fazendo isso, né? Então, mostrando aqui, return A mais B. Então, qual que é essa ideia aqui? Eu vou fazer uma soma sem precisar de console.log total. Então, vamos lá. Então, 10. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Poderia ter sido aqui com idades também. Se quiser saber a idade de todos aí somada. Aí deu 277. Poderia dizer ser menos, mais. A operação aqui pouco importa. A ideia é que você vai ter o primeiro valor do vetor e o segundo. Aí depois vai ser o que resultou disso, mais o terceiro. O que resultou disso, o quarto. Resultou disso, quinto. Resultou disso, sexto e assim até acabar. Então, a ideia é realmente de concatenar. Então, vocês vão ver aqui que agora vai dar menos 253. Poderia ter sido outro cálculo. Como eu posso passar a posição e o vetor, poderia fazer uma outra coisa aqui completamente diferente. Bom, explicado o reduce, né? Então a gente vai para reduce right. O que é o reduce right? Ele aplica a função simultaneamente, só que nesse caso ele é da direita para a esquerda. Esses exemplos de mais e menos não foi tão significativo assim não, mas vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar o S aqui e vai fazer o reduce e fazer o S aqui com o reduce right. Então, você vai ter que 1 no primeiro aqui vai dar menos 5 e o próximo vai dar 1. Por quê? Ele aqui, ele fez um primeiro. Deu 1 menos 1, 0. Menos 1, 0 menos 1, menos 1. Menos 1 menos 4, deu menos 5. E o reduce right, ele faz ao contrário. Ele percorre o vetor ao contrário, né? 4 menos 1, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, finalizou aqui, 1. Então, a ideia é essa aí do reduce right. Bem tranquilo, simples, funciona da mesma forma, só que é da direita para esquerda. Direita para esquerda. E o reduce é da esquerda para direita. Fechou. Então, e sum. Temos a função sum. Qual que é a ideia do sum? Ele testa se algum elemento na matriz passa no teste implementado na função, né, de callback. Se algum elemento desse passar pelo teste, ele retornará verdadeiro. Caso contrário, ele será falso. Então, diferente do every, ele vai testar todos, né? O every é como se fosse um i para o teste de todos os elementos do vetor. E no caso sum, ele seria um ou. Se um passar, todo mundo passou. Então vamos lá. T de teste vai receber idades ponto sum function vi. Então vai retornar se idade é menor que 10. No caso aqui vai dar falso. Eu peguei uma idade aqui que seja menor que 10. Retornou falso. Porque nenhum dos itens aqui satisfaz essa condição. Mas se eu pegar aqui
13, por exemplo, nós já temos o primeiro aqui que já vai funcionar. Então ele retorna 1. Ah, idades. Nossa senhora, é V. Então vou voltar aqui, né? Falso, como eu tinha falado, né? Só para provar mesmo, né? Que já que o valor estava diferente. Aí, menor ou igual a 13, aí deu true. Beleza, então um satisfez a condição, tudo satisfez a condição. Poderia ser V maior, que tem alguma pessoa que seja maior de 60 anos, né? 65 anos, querendo saber se tem alguma pessoa que é idosa. True. Então, é isso aí. Bem simples, prático. Espero que você tenha gostado, né? E na próxima aula a gente vai continuar mais aí sobre os assuntos aí. Deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito e até mais.